do Globoplay também, desbravando aí como é que tá dentro de um produto digital, uma empresa que tem um passado tradicional, né? Apesar de sempre ser ligado à tecnologia, quando a gente fala de TV, né? Desde o início da TV era uma tecnologia, era uma inovação, mas como é que tá hoje, que a TV já é algo consolidado e a gente está falando de um produto digital que rivaliza aí com grandes players do mercado internacional, e aqui dentro, né, é uma sumidade. Muito massa. Vou falar um pouco de agilidade agora, porque eu acho que temos Vocês trabalharam com 2 tipos de produtos bem diferentes, assim, fora do background que vocês estão colocando, background de governo. Deixa eu dar uma carteirada inicial aqui. Para quem não sabe, eu era arquiteto de software, então trabalhei muitos anos com desenvolvimento e fui um dos primeiros que organizou um evento para falar de agilidade aqui em Vitória, que era o Maré de Agilidade. Na época, o pessoal de Brasília, 2008, 2009. Esse evento, inclusive, foi no SET FAESA, ali na Avenida Vitória. E era muito maluco você falar de agilidade naquela época, porque o mercado ele tinha um drive um pouco diferente ali. A maior parte das empresas de tecnologia ainda não tinha migrado para produto, então a gente tinha um mercado muito forte aqui de prestação de serviço baseado ou em ponto de função, hora homem. Era muito aquela coisa assim, vamos vender código e tal. E tanto você falar de arquitetura quanto você falar de agilidade, não é que não casava, mas não era um problema, não era uma dor necessariamente. Quando essas empresas começaram a desenvolver seus produtos e a qualidade passou a afetar os indicadores de lucratividade das empresas deles, aí qualidade virou uma dor, né? Antes era um problema, mas não necessariamente era um problema que afetava nos fornecedores, afetava nos clientes. Agora, quando você desenvolve o seu produto, a qualidade do produto influencia diretamente na sua margem, em todos os aspectos, né? Se o cliente vai gostar da ferramenta, vai ficar ou vai sair mais cedo, o custo de manutenção daquela ferramenta no geral. Então, eu acho que eu falei cedo demais aqui em Vitória sobre um assunto, mas isso gerou alguns cases interessantes ali. Então, a gente teve, por exemplo, o pessoal da Giran, sendo talvez uma das primeiras empresas 100% ágil, se eu pudesse dizer assim, e foi o pessoal que desenvolveu o e-commerce da Wine e depois foi adquirido pela Wine. Inclusive, a gente tem uma entrevista aqui com o Rogério Salume também, a gente deixa o link aí em algum lugar. Agora a gente vai deixar, porque não sou eu responsável por deixar esse link, então esse link vai estar aí na descrição. Bem por aí, porque você promete e não cumpre os links, né? Mas deixa eu fazer só um corte aqui, mas acho que é legal, porque tem muita gente que já entende de Scrum, já entende de métodos ágeis e sabe do que a gente está falando, mas tem gente também que não está fazendo ideia do que é ser um agilista. Deixa eu aproveitar enquanto eu ainda posso falar assim, né? Agile coach tem aquela conotação, né, de mercado. Mas coach, então não é para mim. O que é o ágil, Denis? Já que você está trazendo esse background, eu vou querer a visão eu vou querer a visão dos meninos também, mas assim, aí eu vou trazer um dos cases que a gente trazia muito para sensibilizar era da Globo na época, porque a Globo, se eu não me engano, as primeiras squads ágeis ali datam de 2007, para um projeto do Big Brother. Esse case foi relatado publicamente pelos desenvolvedores da época, assim. E no fim do dia, os métodos ágeis, para simplificar muito a história, vamos dizer, é um grito de dependência do mercado de tecnologia contra os modelos de desenvolvimento tradicionais. Da forma como a gente desenvolvia software antigamente, era um processo muito burocrático, que geralmente era muito extenso e que você discutia mais contrato do que regra de negócio. Então, os métodos ágeis vieram para tentar quebrar um pouco a forma como a gente fazia gestão
em engenharia de projetos tradicional, buscando novos resultados. Então, quer dizer, ao invés de você tentar... a gente falando hoje, é óbvio, mas a galera que propôs isso, e quem for olhar ali o Manifesto Ágil, o histórico do Manifesto Ágil, hoje parece óbvio, mas os caras fizeram uma disrupção de mercado em termos de metodologia, né? Então, você tinha, por exemplo, se a Flavie fosse contratar um software para mim, por exemplo, eu iria fazer um planejamento, iria entregar esse software daqui a um ano, provavelmente quando eu entregasse não ia ser exatamente o que a Flavie pediu, dentro desse ano talvez o time to marketing já foi perdido, então o que o pessoal fez uma proposta original? Para simplificar muito, tá? Mas aí eu quero entender também a visão dos meninos que estão mais ativos nisso. Cara, por que a gente não faz ciclos menores? Então, quer dizer, o Scrum vem muito disso. Vamos trabalhar sprints menores, vamos tentar planejar de maneira assertiva a sprint, porque como ela é um espaço de tempo menor, a chance de eu acertar é maior. Eu não estou planejando um ano, eu estou planejando 15 dias, estou planejando 30 dias, eu não estou planejando um espaço de tempo muito grande. E eu vou te entregar software funcionando em 15 ou 30 dias. Não vai ser tudo que você precisa, mas ao invés de eu te entregar um grande caixote fechado, eu vou te entregando vários caixotinhos que vão se complementando até você ter tudo o que precisa, mas você consegue ir a mercado mais cedo, você consegue botar na mão do usuário mais cedo para entender se aquele caminho é aquele mesmo. E eu já te entreguei esse software funcionando. Quer dizer, a cada entrega que eu faço, meu time aprende mais sobre o modelo de negócio e sobre a arquitetura. Então, o risco vai caindo no passar do tempo. O risco não vai aumentando como era no modelo tradicional, tá? Mas queria ouvir os meninos também na percepção. E aí, meninos? Boa. É bem por aí mesmo, Denis. Se a gente for olhar, né, tem aquela imagenzinha, né, das inovações, né? Quanto tempo demorou para cada uma atingir tantos milhões de pessoas e tal, né? E a gente vê um encurtamento cada vez maior do tempo, né? Então, as coisas acontecem muito rápido, né? As transformações acontecem muito rápido, né? Aí existem os conceitos de VUCA, BANI, que vão falar do contexto que a gente vive. E, assim como você falou, né, o ágil nasce muito nesse sentido, né? De tentar ajudar a entender o trabalho do conhecimento, né? E trazer isso para uma realidade que não precisa ser algo que tem que ser super engessado, fechado ali, complicado, né, de entregar, e que a gente gasta mais tempo discutindo num contrato, discutindo, de repente, uma lista de requisitos, e passa mais a focar no valor, né? Qual que é o valor que a gente está entregando, né? Como que a gente está respondendo rapidamente, como que a gente está testando e validando o que a gente está acreditando como hipótese, né? O trabalho do conhecimento tem muito isso, né? Tinha sempre uma coisa que eu gostava de falar muito ali, né? Com os desenvolvedores e etc e tal, né? Falando um pouco sobre isso, eu falo assim, às vezes a gente acha que tá vendo uma peninha ali, e quando a gente puxa, vê uma galinha inteira junta, né? Então, assim, é muito complicado. Então, a gente precisa ter formas de poder, né? Eu sei que essa analogia não é muito boa, mas enfim. Não, eu amei, eu vou usar, eu nunca amei. Puxa a peninha e vem a galinha toda, é perfeito. Então a gente precisa ser mais adaptável, de fato, ser mais flexível na forma como a gente trabalha, e a agilidade veio muito olhar para isso, né? Não à toa surgiu ali por pessoas que estavam ali, né, atuando ali, né, desenvolvedores, pessoas que vinham ali, que conheciam a realidade desse mercado, que era o mercado baseado em ponto de função. Se bobear, ainda existe ainda por aí, Brasil afora. No governo a gente ainda via muita coisa nesse sentido, né? Então, contratava ali a fábrica de software ali por ponto de função, aí acabava o ponto de função. Acho que o Marco viveu isso bastante ali. Como é que faz aqui? Tem que fazer um aditivo no contrato, que não sei o quê, porque de fato a gente não consegue ter perfeitamente ali no início do trabalho a visão de como vai terminar. A gente sabe como vai começar, né? E como que a gente vai poder trabalhar. Isso conversa muito aí também com né, até para puxar o Marcos também nesse aspecto. Inovação e ágil são, acho que quase sinônimos, né? Porque é justamente isso, porque daí, do outro lado, a inovação, né, e essas metodologias de inovação, né,
Design Thinking, o método ACES e o Design Sprint e tudo mais, eles vêm também com uma visão de, peraí, galera, vamos fazendo pedacinho por pedacinho, vamos entendendo, né? Para quando a gente tiver o produto final, ele ser o mais próximo do desejável por quem vai usar.